Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre o balé clássico, a história do balé clássico, essa dança tão encantadora. Mas antes disso, se inscreve no canal, dá um joinha, deixa comentários e compartilha com amigos, ok? O balé clássico surgiu por volta do século XVI, na Itália. Era chamado de balletto, nome que deu origem ao balé, terminado com T. Mas o balé clássico na Itália, ele era uma dança aristocrata, era uma dança de cortes, ok? Onde os bailarinos se reuniam para fazer aquela coreografia e se destacava muito o bailarino homem por um longo tempo, porque a mobilidade do corpo era mais favorável de acordo com a roupagem. Pois é, daí a gente percebe que o balé, até hoje, há essa coisa de alguém dizer o balé nasceu na Itália ou na França, surgiu na Itália ou na França. Há os que dizem que o balé francês nasceu na França, outros que afirmam que surgiu na Itália. Na verdade, o balé iniciou esse processo na Itália, como vocês estão sabendo, falei para vocês. O balé toma outro pulso ao chegar na França, através de Catarina de Médici, que casa com o rei Henrique. Então, ela leva os bailarinos para a França, para a corte francesa, leva coreógrafo e monta aqueles espetáculos. Ela, eu digo assim, levou o balé para a França. O balé na França vai se tornando ainda mais sofisticado. As cortes em si passavam a se impressionar muito por esses eventos que tinham na corte francesa. E o que era mais interessante é que logo após esse reinado vimos Luís XIV, que vai dar o rei Luís XIV vai dar um ápice no balé, sabe, nessa época. Gente, o balé dessa época, longe de pensar no balé que nós conhecemos, era um balé comum, lembrando aqueles bailes de corte, que você vê um grupo que dança uma espécie de polca, sabe? Aquelas coreografias montadas assim. Então, quando eu falo do rei que teve uma importância muito grande no balé, foi o rei Luís XIV, ele foi bailarino. Muita gente não sabe, quer dizer, dá para saber porque na história tem, né? Ele estudou em média de 20 a 21 anos de balé. E o mais interessante é que ele também impulsionou muito, botou o balé muito para cima. Ele pediu para que o coreógrafo, o professor de balé, ele colocasse nomes em francês para que o balé tivesse assim, essa nacionalidade francesa. Tanto é que o balé em si, no mundo, a gente conhece muitos, inúmeros passos, independente do método que você estuda balé clássico, ou você conhece balé clássico, você vai encontrar passos em francês, o plié, o sauté e milhares de passos em francês. Então ele teve também essa postura, ele tentou organizar muita coisa para favorecer o balé. Ele criou o balé real da França, não é? Que ele iniciou exatamente na Academia Real de Músicas. Então, depois ele chama o balé para ser trabalhado neste mesmo local e desenvolve o balé ópera, não é? Até hoje o balé ópera, Paris, a ópera de Paris. Então este balé, ele tem uma denominação muito grande e ele vem com uma força muito grande. Eis o porquê que as pessoas acreditam, a boa parte determina que o balé nasceu na França, por essas questões, porque ele cresce, ele desenvolve a partir da França. O rei Luís XIV participou de uma coreografia intitulada O Balé Noturno da Realeza. Nesta coreografia, após essa coreografia, ele levou o apelido do Rei Sol, o qual lhe fez muito bem, não é? Nessas coreografias, ele vinha ornado com muito brilho. Havia pessoas que comentavam, parece um astro, né? Imagina vocês como as pessoas faziam elogios ao rei, né?
Imagina vocês, muitas vezes eu me pego pensando como ser um professor de balé de um rei, exigir dele, cobrar dele dentro de uma coreografia nossa. Deveria ser muito difícil. Qualquer coisa, né? Poderia perder completamente o trabalho ou então a vida. Então, o rei, ele sempre tinha um papel assim especial, claro. Ninguém aqui não ia botar um papel especial para o rei, gente. O papel principal, né? Digo eu. Esse título que ele recebe, não diria título, né? É um apelido mesmo, do Rei Sol. Ele leva muito à frente isso aí. Tanto é que na arquitetura, nas portas, feito em ferro, é feito um sol, pode ver, vocês vão buscar para dar uma olhadinha. Vou mostrar aqui para vocês na arquitetura que tem o símbolo do Rei Sol, que é exatamente do rei Luís XIV. A mais, gente, algo muito especial, o rei pediu para o coreógrafo, que é Pierre, o sobrenome me perco um pouco na pronúncia, mas que foi de grande importância, pediu para ele que ele colocasse assim, as posições fossem organizadas, as posições, começasse a escrever, veja que ele começa a querer ter assim método, como hoje se tem os métodos de clássico, eu diria que começou por aí. As 5 posições básicas dos pés, as 5 posições básicas da mão, ele começa exatamente por este coreógrafo, Pierre, ao mando do rei, que criou essas posições. E essas posições são bases para qualquer balé em qualquer lugar do mundo. Observe a influência que foi muito grande do rei Luís XIV no balé clássico até hoje. E o balé vai expandindo, né? Fica o balé russo, o balé inglês, que é o balé do Royal de Londres, o balé dinamarquês, o balé de Cuba. Então, vão tomando uma dimensão e tomando seus próprios métodos. Cada balé vai recebendo uma metodologia diferenciada. E, com isso, lá na frente, lá para o século, já próximo do século XIX, século XX, é que a gente vê o balé técnico, esse balé que nós conhecemos. Ele mais na frente vai se adaptando, até chegar a um balé mais técnico. Bem antes, um pouquinho, a gente tem assim uma mudança muito interessante, porque eu já falei da roupagem dos bailarinos, mais ou menos, assim, que os homens tinham uma evolução melhor no balé, porque eles usavam as roupas com calça, né? E poderiam dar giros, fazer uma evolução mais interessante do que as mulheres, porque elas vinham lá atrás com aquelas roupas compridas e no início usavam um sapatinho. Daí elas perceberam, e elas andavam meio que na pontinha, depois tiraram os saltos, algumas bailarinas definiram tirar o salto, e continuavam andando meio que meia ponta, né, andando na pontinha. Aí percebe-se que o balé ainda não estava assim tão mais leve. Uma bailarina define que queria um balé, elas começam a mandar fabricar suas sapatilhas. Então fazia a sapatilha com a palmilha, digamos assim, seria como um solado, sabe? Um solado. E começava a dançar na meia ponta. E isso já era uma evolução. Gente, o balé, ele beira a perfeição, eu diria. Não só eu que digo. Vejam como era encantador. Todas as épocas que houve o balé clássico, ele trouxe muito encanto. Naquela época, vocês sabem, a roupa, ela chegou no máximo, eram compridas. Depois veio o balé das Cíferes, que o coreógrafo deste balé tinha filha que ia participar, a filha como bailarina principal, uma grande bailarina, vou botar o nome aqui. E ele desenha também um figurino. Nesse figurino, é um figurino usado neste balé até hoje, o balé das Cíferes. É uma roupa que vai do tornozelo um pouco acima, aquela saia de bailarina clássica fininha com tule. Por que tule? Ele pensou no tule porque quando a bailarina desce um giro, o tule desce mais leve, ele flutua, né? E a bailarina, ela sairia na pontinha, então dava uma ideia de que ela estava flutuando. A ideia era essa, era flutuar. E essa bailarina já estava na ponta. E tornou-se assim, um balé assim encantador, encantou a plateia. Olha, as pessoas achavam assim que a bailarina era a perfeição, era o sonho.
idealização de um sonho. Era um anjo flutuando. Por quê? Elas mostravam o pezinho, que não parecia, eram pezinhos pequenos, que na época era muito cortejado pelos homens, porque eles só tinham condições de ficar vendo o pé. Então, elas tinham os pezinhos pequenininhos, eram muito encantadores e flutuavam com essas roupas leves. Então, o que acontece? Dentro disso vem uma técnica perfeita, a busca da leveza e uma expressão facial sempre muito flutuante, que a busca do balé sempre foi isso, da leveza, né? Depois ele vai tomando um porte mais, quase que, eu diria assim, hoje a gente pode ver quase que atleta, porque você tem saltos incríveis aqui, movimentos muito difíceis, não é? Mas o balé das Sílfides é um bom balé para que você tenha uma noção como o balé evoluiu, né? Daquele tempo. Então, daí ele vai tomando outras conotações, lá pelo século, acredito que 19, 20, por aí, que a gente vai ver o Lago dos Cisnes com mais expressão, não é? O Balé Lago dos Cisnes, no início, não teve uma apresentação muito boa quando foi criado, que eu vou deixar esse aí para o outro vídeo nosso, que vai ser específico, Balé Repertório. Nós vamos falar desses balés de repertório e vocês vão poder conhecer a história de cada balé. Porque muitas vezes a gente para e vai assistir um balé, vê aquele balé encantador e você não entende o que significa aquele balé. Ah, é tão linda, aquela bailarina flutuou, levantou a perna, ela girou, desenvolveu a perna aqui. Gente, foi lindo, foi. E a história do balé, como é? Outros passam momentos tentando compreender a história, isso é muito bom, porque você vai entendendo dentro dos movimentos, o bailarino fala com os movimentos, não é? Então, se você conhece a história de cada balé repertório, eu acho que enriquece muito mais o conteúdo, dá muito mais desejo de ver o balé compreendendo os detalhes. E percebo até. E às vezes até a própria bailarina, e conheço pessoas que você disser assim, olha, cite o nome de um balé. A pessoa vai citar Lago dos Cisnes, não é? Na verdade, talvez não conheça a história do Lago dos Cisnes, mas é um balé assim que ficou muito forte, é muito marcante dentro da história do balé clássico. Mas vamos falar de sapatilhas. As sapatilhas de ponta, será que elas sempre foram dessa forma que são hoje? Não. A bailarina Marietta Grioni, exatamente aquela que eu falei, que dançou as Sílfides, ela criou uma sapatilha que era com tecido, feita no tecido, com uma caixinha na ponta do pé, que ficava uma caixinha mais larga, que seria suficiente para colocar os dedos. E com isso, ela subia nas pontas. E através dessa, que era uma grande bailarina, ela conseguia fazer o fouetté, que são aqueles giros, que você joga a perna na frente e gira, 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 ok? Então esses giros se cantou, os coreógrafos olharam, uau! E essa descoberta, eles passaram a utilizar. Por exemplo, Marius Petipa, que é o coreógrafo do balé Lago dos Cisnes, adotou essa sapatilha. Por quê? Os bailarinos poderiam fazer giros, né? Poderiam ficar mais elevado. Esse balé que a gente, bem próximo do que a gente conhece, não é? Mais para frente, a gente tem a bailarina Anna Pavlova. Isso. Gente, é Pavlova, é isso. Anna Pavlova, ela vem com essa ideia dessa sapatilha atual, mais próxima da atual. Próxima, né, gente? Porque as coisas vão modernizando. Então, ela tinha um soladinho mais fino, o pé, o formato mais fechado, a sapatilha com mais flexibilidade, até porque ela tinha uma cava de pé invejável. Então, por isso, arqueava a sapatilha e ela ficava mais, como os bailarinos chamam, sapatilha mais quebrada. Quebrada é o arco do pé bem curvo, extremamente curvo. Isso no balé faz uma diferença incrível, vocês nem sabem, mas os bailarinos amam ter este pé, isso é o sonho de todas, viu? Então, esse pé dá aquele pé belíssimo que você olha, nossa, incrível. E com isso ela teria sustentação para os movimentos, para os arabesques. Arabesque é aquele passo que você fica numa pontinha de pé, tipo esse, tipo aquele ali, ele é um arabesque. Você fica na pontinha do pé, levanta o pé atrás e desenvolve, sabe? Então, esses trabalhos de pés foram evoluindo de acordo, você vê, a evolução do balé vai acontecendo e as sapatilhas se moldando. Depois as sapatilhas passam a ser as sapatilhas, vou puxar, vamos pegar para o nosso tempo.
As sapatilhas já passam a ser mais leves porque eram pesadas antes de tudo isso e machucavam imensamente. Não quero dizer com isso que as bailarinas atuais não se machucam, machucam muito. E usa-se o que? Uma pontinha como se fosse uma estruturazinha de gesso, para que ela fique muito armadinha, né? Algumas têm um soladinho abaixo para que firme mais no chão, principalmente as bailarinas de ponta iniciante, elas têm uma amarraçãozinha no pé, como se fosse chatinho embaixo, para que ela suba e permaneça um pouco mais tempo em cima, para até se adaptar e pegar uma sapatilha profissional mais lá na frente, sabe? As sapatilhas são cobertas no cetim, que isso dá uma leveza muito grande, dá uma classe muito grande e faz com que os pés fiquem encantadores, como sempre começou, né? Você pode olhar que o balé ele busca muito o pé, ele busca muita leveza dos movimentos, ele busca muita expressão e indiscutivelmente uma postura perfeita. Então, o balé tem uma formação assim rica. E por falar em balé ter uma formação rica, eu só vou fazer uma complementação sobre a história do balé. É que, como o balé é um balé de corte, começou nas cortes para os aristocratas assistirem, era uma dança elitizada. Então ele vai chegando nos demais países, mas continuou sendo uma dança elitizada. Hoje nós podemos, graças a Deus, dizermos que o balé hoje, uma boa parte já pode ter acesso ao balé, mas que não era assim, gente, não era assim. O balé era realmente para uma elite, era algo muito mais caro para se custear, para fazer aulas de balé clássico. E hoje nós temos assim descoberto que isso foi muito enriquecedor, grandes bailarinos começou-se fazendo espetáculos em locais populares, balé mesmo nos teatros, mas apresentando balé para outras pessoas que tivessem a oportunidade de ver. E isso foi mostrando muita gente que era talentosa, bailarinos talentosíssimos foram encontrados e hoje ingressaram no balé e a gente tem assim de uma riqueza muito grande o balé, que não tem mais essa pompa, né, o balé só para o balé nobres, o balé para ricos. Hoje mudou muito esse conceito, graças a Deus. Por isso temos bailarinos incríveis e balé assim maravilhosos e não nos preocupamos mais com essas questões. Gente, eu quis assim falar um pouco com vocês sobre essa questão do balé para que vocês tenham um conhecimento maior. E quem gosta, quem vive dentro do balé conhece um pouco disso. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais isso alimenta, né? Quem ama dança é sempre assim. A mais, eu disse para vocês e vou complementar, nós vamos falar sobre os balés de repertório. O que seria balé repertório? São aqueles balés que contêm uma história. E essas histórias, são contadas através da dança. O balé repertório, ele é produzido por um maestro, um grande músico, né, que cria a música em junção a um coreógrafo que vai criar o balé. E a gente vai ter a oportunidade de conhecer coisas lindas, histórias fantásticas dos grandes balés. E por que não começar com o Lago dos Cisnes? Sei que todos amam o Lago dos Cisnes, é um balé realmente lindo, olha, eu amo todos. Mas o Lago dos Cisnes tem a sua particularidade, o seu, sei lá, as pessoas gostam mesmo, uma coisa impressionante. Então, o nosso próximo encontro será para assistir o vídeo do Lago dos Cisnes. O vídeo do Lago dos Cisnes, olha lá, a história do Lago dos Cisnes, como foi criado, quando foi lançado. E conhecermos mesmo a história deste balé repertório, da sequência dos balés repertório, ok? Então, peço a vocês, mais uma vez, que se inscrevam no nosso canal para fortalecer o canal de arte e cultura. E peço a vocês que dê um joinha se gostou, compartilhe com os amigos e faça comentários. Deixa seu comentário, que é muito importante, ok? Então, espero vocês no próximo vídeo para a gente falar sobre o Lago dos Cisnes.